No vídeo de hoje eu vou estar lendo Harry Potter e a Câmara Secreta. Pra quem não viu, eu li o primeiro Harry Potter, A Pedra Filosofal, aqui no canal, fiz um vlog lendo. Pra quem não sabe, eu sou uma grande fã de Harry Potter e eu tô querendo reler a série inteira, então agora eu tô na Câmara Secreta. Eu já li... essa acho que é a terceira vez que eu vou ler Harry Potter, porque eu já li na primeira edição antiga, li nessa edição aqui, que é a minha edição do box, desse box aqui, e agora eu vou ler de novo, porque faz tempo que eu li Harry Potter e eu tô com vontade de ler. É isso, eu vou estar marcando com esse verde aqui pra combinar com a capa. Lá no meu vlog, lendo A Pedra Filosofal, vocês viram que eu marquei bastante o livro, com algumas passagens favoritas, coisas que eu gostei de reler aqui. E pra quem não se lembra, a primeira versão, eu acho que essa é a primeira versão, né? A primeira edição de Harry Potter, com essa capa aqui antigona. Eu li todos os livros nessa capa antiga. Na época eu nem tinha os livros, eu aluguei todos lá na biblioteca. Esse daqui eu ganhei de um amigo e eu só tenho esse primeiro livro dessa primeira edição. Mas é isso, eu espero que vocês gostem. Eu sou uma grande fã de Harry Potter. Eu até tenho algumas coisinhas aqui de Harry Potter que eu ganhei de um amigo da escola, num aniversário meu. Eu tenho uma varinha do Olivaras, é a varinha da Luna. E eu gosto muito da Luna, ela é uma das minhas personagens favoritas. Eu também tenho o mapa do Maroto. Olha como é grande. Eu também tenho a carta pra ir pra Hogwarts. Ela tá aberta, eu abri. Mas ela tem aqui o símbolo. E aqui dentro tem a carta realmente em si, me convidando pra estudar, né? Lá em Hogwarts. Eu recebi a carta, gente. Não foi quando eu tinha 11 anos, foi quando eu tinha 18, eu acho. Tá até aqui assinado pela professora Minerva. E tá escrito o meu nome, Bianca Andrade. Sou muito feliz. Eu também tenho um ticket pra ir no Night Bus, naquele ônibus maluco, sabe? E também tenho um ticket da plataforma 9¾ pra eu não perder o trem. Aqui eu também tenho alguns galeões, não sei quanto que vale lá no universo, mas eu tenho um de ouro, um de prata, e eu acho que esse daqui é cobre. Eu achei aqui também um tordo do Jogos Vorazes, que eu ainda não li Jogos Vorazes, eu só vi os filmes e eu quero muito ler, então quem sabe não vem vlog por aí de Jogos Vorazes. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês da minha coleção, a minha mini coleção de Harry Potter. Todos esses presentes eu ganhei de um amigo só, que foi no meu aniversário, e foi um presente muito especial. E é isso, vamos ler agora essa edição maravilhosa. Aqui atrás tem o Dobby, e eu vou atualizando vocês. Atualizações pra vocês. Eu parei no meio do capítulo 5 do Salgueiro Lutador, mas vamos lá, vou dar um review pra vocês até agora sobre como tá sendo reler o Harry Potter. Os primeiros 5 capítulos é aquela introdução que quase todos os livros têm, né?
que o Harry, ele tá de volta na casa dos tios dele, né, pra passar o verão. E ele não pode fazer magia, ele tem que se comportar muito bem perto dos tios, porque qualquer coisa ele já é linchado, né, coitado. Então, no primeiro capítulo, o Harry, ele tá de boa lá na casa dos tios, né? De boa na medida do possível. Ele sabe que o tio Walter vai receber uma visita de um casal do trabalho dele, que ele tá esperando uma promoção. E o Harry tem que ficar quieto, se comportar muito bem, ficar lá em cima no quarto dele sem fazer nada, sem fazer barulho. Só que daí aparece um elfo doméstico no quarto dele, sentado na cama dele, que é o Dobby, nosso querido Dobby. Tem gente que não gosta do Dobby. Eu adoro o Dobby, gente. Eu amo o Dobby. Pra mim, assim, ele é muito divertido, muito engraçado. Eu sempre gostei dele, é um querido pra mim. E, inclusive, é aniversário do Harry nesse dia. Obviamente, os tios não fazem nada pra ele, não dão nada pra ele, nenhum parabéns ele recebe. E também muito menos do primo dele, Duda, né? E eu já comecei a fazer algumas marcações aqui, ó. A primeira marcação que eu fiz foi do capítulo 1 mesmo. É sobre a personalidade do Harry nos livros, que eu sou apaixonada na personalidade dele nos livros. Eu acho 1000 vezes melhor do que a personalidade dele nos filmes, porque nos filmes fizeram ele muito bonzinho, muito paciente, e ele é muito querido nos filmes, eu adoro ele nos filmes, mas no livro, gente, é tão engraçado de ver como ele perde a paciência tão fácil, e como ele se estressa com as pessoas, e às vezes ele é irônico. Aqui no livro, ele também tem respostas curtas, respostas rápidas para perguntas bobas, que é o aniversário dele, e o Duda pergunta, né, pra ele, zombando dele. Ele fala, eu sei que dia que é hoje, eu sei que dia que é hoje. Aí o Harry, tipo, o quê? O que é, menino? Aí o Duda fala, eu sei que dia que é hoje. Aí o Harry pega e responde assim, muito bem, até que enfim você aprendeu os dias da semana. Gente, é uns detalhezinhos de resposta desse jeito que vai montando a personalidade que o Harry tem nos próximos livros, principalmente no 5º livro. Ver ele sem paciência, pé da vida o tempo todo, é muito legal. E é um detalhe que eu gosto muito dos livros, que não tem nos filmes, e que eu acho que poderia ter sido feito melhor nos... feito melhor nos filmes. Eu fiz algumas outras marcações aqui nos outros capítulos. Por exemplo, no 2º capítulo, que é quando eles vão lá pro Beco Diagonal, já com o Rony, a família Weasley toda, né? Eles encontram a família Malfoy lá na Floreios e Borrões, né? Que é uma loja lá de... acho que é uma livraria. No filme, o Sr. Weasley, né? Ele tem uma conversa com o Lúcio Malfoy, né? Que é o pai do Draco. E eles conversam ali, trocam algumas farpinhas, mas nada demais. E aqui no livro, gente, eles brigam, tipo, fisicamente. O Sr. Weasley vai pra cima do Lúcio. E isso é simplesmente assim, ó, um sabor de ver, gente. É muito bom ver o Lúcio apanhando. E outra coisa que eu gosto muito de ver, gente, é o Sr. Weasley encantado com as coisas dos trouxas. Tem uma hora que a família da Hermione tira ali o dinheirinho, né, pra pagar as coisas, dinheiro trouxa, né, dinheiro normal. E aí ele fica todo encantadinho, assim, com as notas de dinheiro dos trouxas. E aí ele até fala, ai, Molly, olha aqui que legal. Eu marquei também uma outra parte aqui, que o Draco tá conversando com eles lá na loja, né, antes dos pais deles aparecerem, e ele pega e fala assim pro Rony. O Rony vê ele de longe e fala, é você, Malfoy. Aí o Malfoy pega e responde assim, não tão surpreso como estou de ver você numa loja, Weasley. Imagino que seus pais vão passar fome 1 mês pra pagar todas essas compras. Gente do céu. Malfoy não perdoava ninguém. E o Rony, claramente, é a Carmen ali da vida deles. Que agora tá tendo todos esses memes da Carmen, né? Do carrossel, coitada. É a pobre da turma. Mas é isso, gente. Essas são as atualizações. Eu tô aqui no meio do capítulo 5. Não tive muito tempo de ler hoje, mas eu vou continuar lendo agora. Tá quase na hora de dormir. Eu tô na parte que eles pegam o carro, né? E vão voando lá pra Hogwarts. Porque eles perderam o trem. Por que será que eles perderam o trem? Eles já chegaram lá em Hogwarts com um carro, estacionaram lá daquele jeito, até que é parecido com o filme, né? O Salgueiro Lutador e tudo mais. E o Snape pegou eles e agora tá dando uma bronca neles, porque eles foram vistos por trouxas voando ali, né? Mas é isso, agora eu vou continuar lendo e depois trago mais atualizações. Olha meu marcador, que fofo.
Gente, vim trazer atualizações pra vocês. Na verdade, eu já tinha feito essa atualização, mas eu acabei perdendo o clipe do vídeo, então eu vou ter que refazer. Mas vamos lá. Eu acabei de sair do banho, eu passei protetor solar, por isso que meu rosto tá oleoso. Não é suor não, é protetor solar. E eu faço Maria Chiquinha assim, pra não embaraçar tanto meu cabelo. Então vamos lá de onde eu tinha parado, né, que era o capítulo 6. Atualizações sobre esse capítulo. Gente, esse capítulo ele chega a ser engraçado, porque é um capítulo do Gilderoy Lockhart, né, aquele professor de defesa contra as artes das trevas, que todo mundo odeia, sem exceção. Se você gosta desse professor, tem alguma coisa de errado com você. Brincadeira. Mas nesse capítulo, eu marquei uma cena que eu achei engraçada, que não tem no filme. É uma cena que faz sentido ser o Gilderoy falando isso. E é que no capítulo anterior, o Harry, ele tinha ido pra Hogwarts, né, com o carro voador, com o Rony. E nesse capítulo aqui, o Gilderoy fala pro Harry que ele tem que se segurar um pouquinho, que ele tá querendo muito a fama e que ele não pode fazer esse tipo de coisa pra chamar atenção. E aí o Gilderoy, ele, tipo, dá esse sermão no Harry, e o Harry, tipo, tá bom. Eu vou até falar pra vocês o que ele fala. Ele fala assim, ó: eu compreendo, é natural querer mais depois de provar uma vez. E eu me culpo por ter lhe dado a oportunidade, porque a coisa não podia deixar de lhe subir a cabeça. Mas olha aqui, rapaz, você não pode começar a voar em carros para tentar chamar atenção para sua pessoa. É bom se acalmar, está bem? Então ele praticamente fala que o Harry tava tentando chamar atenção pra ficar famoso, porque por ele ter voado no carro com o Rony pra chegar até Hogwarts, sendo que não. O Harry só queria chegar até Hogwarts, e aí foi uma ideia, né, meio estúpida que eles tiveram de ir voando no carro, mas aconteceu, e aí o Gilderoy dá esse sermão no Harry, e o Harry, tipo, já tá muito irritado, já não gosta desse professor, e é engraçado de ler. Nesse mesmo capítulo, o Gilderoy já dá a primeira aula pros alunos do segundo ano de defesa contra as artes das trevas, e a primeira coisa que ele passa pros alunos é uma prova sobre ele, pra ver se os alunos realmente leram os livros que ele tanto lança por aí, né, os livros com os feitos dele, né, ajudando as pessoas, protegendo as pessoas contra as artes das trevas, e a gente sabe que é tudo uma mentira, né. E aí eu queria até falar aqui pra vocês algumas das perguntas que ele faz na prova. A primeira: qual é a cor favorita de Gilderoy Lockhart? Qual é, na sua opinião, a maior realização de Gilderoy até o momento? Quando é o aniversário de Gilderoy e qual seria o presente ideal pra ele? E, gente, a Hermione, ela acerta todas as perguntas dessa prova sobre ele. E aí ele dá os parabéns pra ela, fala que ela é a melhor aluna da classe. E pra mim não entra na minha cabeça como a Hermione pode ser fã de um cara como ele, né? Tipo assim, tá muito na cara que tudo que ele fala, tudo que ele diz que fez por aí é tudo mentira. E ela ainda assim tem uma quedinha por ele ser bonitão e tudo mais. Mas pra mim ela é muito inteligente, sabe, pra isso. Ela é além disso pra mim. No próximo capítulo, no capítulo 7, a gente tem a prática do jogo de quadribol, né? A Grifinória tava indo lá praticar lá na quadra. E aí chega o time da Sonserina com um novo apanhador, que é o Draco. E aí a gente tem aquela cena que o Draco chama a Hermione de sangue ruim. E o Rony tenta enfeitiçar ele, mas dá errado. E quando eles vão pra casa do Hagrid tentar solucionar o que aconteceu com o Rony, né? Porque o feitiço que ele lançou no Draco ricocheteou nele. E aí ele começou a vomitar um monte de lesma. E aí eles vão lá pra casa do Hagrid pedir ajuda pra ele. E eu gosto porque aqui no livro é o Rony que fala assim, ó. É praticamente a coisa mais ofensiva que ele podia dizer. Sangue ruim é o pior nome pra alguém que nasceu trouxa, que não tem pais bruxos. Existem uns bruxos como os da família de Malfoy que se acham melhores do que todo mundo porque tem o que as pessoas chamam de sangue puro. E aí ele continua, ele fala assim, ó: quero dizer, nós sabemos que isso não faz a menor diferença. Olha só o Neville Longbottom. Ele tem sangue puro e nem sequer consegue pôr um caldeirão em pé do lado certo. E ele não para, ele continua falando. É uma coisa revoltante chamar alguém de sangue sujo. Sangue comum. É ridículo. A maioria dos bruxos hoje em dia é mestiça. Se não tivéssemos casado com trouxas, teríamos desaparecido da Terra. Então, assim, nos filmes eu fico um pouco revoltada como eles fizeram o Rony. Ele defende a Hermione e tudo mais lá nos filmes, mas eles tentam passar o Rony como se ele fosse uma pessoa não muito inteligente, sendo que na minha visão ele é. Ele pode não ser inteligente do jeito da Hermione, sabe? Com livros,
lógica e tudo mais, apesar dele saber jogar muito bem xadrez de bruxo. Mas pra mim, ele é um personagem muito, muito bom. Eu gosto muito dele nos livros, principalmente por cenas como essa, que ele mostra como ele tem bastante empatia pela Hermione e ele é inteligente, sim. Nesse capítulo, o Harry também começa a ouvir vozes invisíveis que ele não sabe de onde estão vindo. E ele fica assustado, ele não sabe o que é aquilo. E essas vozes estão falando ali que querem matar, querem sangue, essas coisas. Ele fica assustado, ele conta pra Hermione e pro Rony. E eles também ficam assustados, né? Não sabem o que é aquilo e por que só o Harry consegue ouvir aquelas vozes. No próximo capítulo, o Harry, ele se mete numa confusão ali com o Filch, né? O zelador do castelo. E o Filch acaba levando ele pra sala dele pra escrever ali uma detenção pro Harry. Só que em dado momento, o Filch, ele tem que sair da sala pra resolver uma coisa. O Harry fica lá sozinho. E ele vê em cima da mesa do Filch uma carta com um título ali que ele fica interessado. Ele abre essa carta e lê. Nessa carta, ele descobre que o Filch tá fazendo um curso de feitiço por correspondência. Então ele fica meio confuso, ele não entende muito bem o que ele tá lendo. Ele se pergunta se o Filch não é um bruxo formado ou se ele é. Mas aí ele meio que deixa de lado porque o Filch chega na hora e aí ele guarda ali a carta rápido. O Filch vê isso acontecendo, ele fica muito envergonhado e fala pro Harry sair da sala dele, então ele sai. E nesse capítulo vai ter também uma festa de aniversário do Nick Quase Sem Cabeça, que é o fantasma da casa da Grifinória. E o trio vai, né, eles são convidados pelo Nick e é o aniversário de morte dele, de acho que é mais de 500 anos de morte, sei lá, não lembro muito bem. E é nessa festa, inclusive, que eles conhecem a Murta que geme, a fantasma que assombra o banheiro das meninas do 3º andar, se eu não me engano. A Hermione já conhecia ela do banheiro das meninas, mas o Rony e o Harry não conheciam, então eles se conhecem nessa festa do Nick, que só tem fantasma, gente. Eles são os únicos vivos nessa festa, tanto que não tem nada pra eles comerem ali, as comidas estão todas podres. E eles querem logo sair dali, então eles saem. E aí, quando eles saem, eles estão andando pelos corredores, o Harry começa a ouvir de novo as vozes assombrando ele. E eles se dão de cara com uma parede do corredor, escrita a seguinte frase: a câmara secreta foi aberta. Inimigos do herdeiro, cuidado. Do lado da frase ali escrita na parede, tá a gata do Filch petrificada. Ela tá congelada na parede. Então eles acham que ela tá morta ali de início. Mas depois que chegam os professores, vai chegando também os alunos da escola, todo mundo vê eles ali naquela cena, já assumem que eles são os culpados. O Dumbledore fala que a gata não tá morta, que ela tá petrificada só, e que ainda era possível salvá-la. Então, basicamente isso que acontece nesse capítulo. No próximo capítulo, eles estão ali em aula com um professor que é fantasma. Então, a aula tá muito chata. Eu acho que é a história da magia, a aula. E aí a Hermione pergunta pro professor se ele pode falar um pouquinho sobre a Câmara Secreta. E aí o professor começa a explicar a lenda da Câmara Secreta, apesar dele não acreditar em nada. Ele explica pros alunos, ele fala assim: os senhores todos sabem, é claro, que Hogwarts foi fundada há mais de 1000 anos. A data exata é incerta. Pelos 4 maiores bruxos e bruxas da época. As 4 casas da escola foram batizadas em homenagem a eles: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw e Salazar Slytherin. Eles construíram esse castelo juntos, longe dos olhares curiosos dos trouxas, porque era uma época em que a magia era temida pelas pessoas comuns, e os bruxos e bruxas sofriam muitas perseguições. Durante alguns anos, fundadores trabalharam juntos em harmonia, procurando jovens que revelassem sinais de talento e magia e trazendo-os para serem educados no castelo. Mas então surgiram os desentendimentos. Ocorreu uma cisão entre Slytherin e os outros. Slytherin queria ser mais seletivo com relação aos estudantes admitidos. Ele acreditava que o aprendizado de magia devia ser mantido no âmbito das famílias inteiramente mágicas. Desagradava-lhe admitir alunos de pais trouxas, pois os achava pouco dignos de confiança. Passado algum tempo, houve uma séria discussão sobre o assunto entre Slytherin e Gryffindor, e Slytherin abandonou a escola. É o que nos contam as fontes históricas confiáveis, mas esses fatos honestos foram obscurecidos pela lenda fantasiosa da Câmara Secreta. Segundo ela, Slytherin construiu uma Câmara Secreta no castelo, da qual os outros nada sabiam. Slytherin teria selado a Câmara Secreta de modo que ninguém pudesse abri-la até que seu legítimo herdeiro chegasse à escola. Somente o herdeiro seria capaz de abrir a Câmara Secreta, libertar o horror que ela encerrava e usá-lo para expurgar a escola de todos que não fossem dignos de estudar magia.
Pois é, essa é a lenda da Câmara Secreta. Todo mundo fica ali em silêncio por uns minutos e aí começam várias perguntas. Mas o professor, ele tá com pouca paciência porque ele não acredita nessa lenda e aí ele toca com a aula. O próximo capítulo é basicamente o Harry indo jogar uma partida de quadribol contra a Sonserina. E durante essa partida, o balaço, que é a bola que eles jogam, começa a perseguir o Harry, tentar matar o Harry durante a partida. E ele acaba quebrando o braço. O professor Lockhart vai lá tentar remendar o braço dele, mas ele acaba sumindo com os ossos do braço do Harry. E aí ele vai pra ala hospitalar, fica lá. Na ala hospitalar, o Dobby, ele ressurge e começa a falar pro Harry ir pra casa, que Hogwarts tá muito perigoso, que ele não pode ficar por lá. E ele acaba revelando que ele que bloqueou a passagem na parede quando Harry e Rony estavam tentando ir pro trem pra chegar em Hogwarts. Então o Harry fica muito pé da vida com isso e começa a ameaçar o Dobby de violência. E inclusive foi o Dobby também que enfeitiçou o balaço pra tentar machucar o Harry, segundo ele. Ele não queria matar o Harry, só queria causar um ferimento muito grave nele pra ele ter que ir pra casa. E nesse capítulo a gente descobre que o Colin, aquele aluno do primeiro ano da Grifinória que fica atrás do Harry tirando fotos dele, foi petrificado. Então eles colocam o Colin ali na ala hospitalar, onde o Harry tá. E o Harry fica muito chocado, ele fica com medo e tudo mais. O próximo capítulo o professor Lockhart, junto com o Snape, fazem um clube de duelos entre os alunos para eles aprenderem a se defender contra as artes das trevas. Então, durante essa aula, os alunos formam duplas para eles poderem se atacar e se defenderem. O Snape junta o Harry junto com o Draco para eles treinarem, né? E uma coisa que eu marquei que eu achei engraçada aqui nesse capítulo é que o Harry, ele lança um feitiço no Draco que chama assim, ó, Rictus Sempra. Rictus Sempra. E parece um feitiço, tipo, muito horrível, sabe? Que tem um nome, assim, que te dá medo só de ouvir. Eu vou ler exatamente o que o feitiço faz. Um jorro de luz prateado atingiu o Draco no estômago e ele se dobrou com dificuldade de respirar. Harry o golpeara com o feitiço das cócegas. E ele mal conseguia se mexer de tanto rir. Eu achei que esse feitiço ia, sei lá, tipo, ser meio grave assim, sabe? Rictus Sempra. Que é parecido com aquele feitiço do 6º livro, Sectus Sempra. Aquele feitiço que faz um monte de cortes na pessoa. Aquele feitiço é um feitiço das trevas. E aí você vem com o Rictus Sempra, que parece também o irmão do Sectus Sempra. Você acha que vai ser um feitiço muito grave? Não, é um feitiço de cócegas. E continuando, né, durante o duelo do Draco com o Harry, o Draco lança um feitiço que sai uma cobra da varinha dele, e o Harry, vendo aquela situação, a cobra ali, mirando os alunos, né, que estavam em volta deles, ele simplesmente começa a falar com a cobra no meio de todo mundo, falando na língua das cobras, e ele fala pra cobra não atacar o menino que tá na frente dele, né, que é o Justino, é o menino da Lufa-Lufa, e o Harry diz pra cobra não atacar, e aí a cobra não ataca o menino, só que todo mundo ficou muito assustado com o que tava vendo, e o próprio Justino ficou muito assustado, ele sai correndo dali, e aí ele sai da sala comunal, ele vai atrás do Justino pra tentar explicar pra ele o que tinha acontecido, que ele não tava tentando ameaçar ele, ele estava tentando, na verdade, ajudar ele, salvar ele naquela situação da cobra. Ele procura na biblioteca. Lá na biblioteca, ele vê um grupo de alunos entre as estantes falando sobre ele, falando que ele provavelmente era o herdeiro de Sonserina e que ele provavelmente tinha aberto a Câmara Secreta e que provavelmente a próxima vítima dele era o Justino. E aí o Harry, ouvindo aquilo, fica muito, muito pé da vida. Ele sai correndo dali, vai atrás do Justino, procura por ele pelos corredores e o pior acontece, gente. Ele encontra o Justino petrificado nos corredores, junto com o Nick quase sem cabeça, o fantasma da Grifinória. E aí todo mundo, vem aquela multidão de gente em volta dele e começam a achar que ele fez aquele ataque e que ele que tá por trás da Câmara Secreta. E aí a professora Minerva tira ele dali e leva ele até a sala do Dumbledore. E é isso até o capítulo 12, que foi quando eu tinha lido. Tinha lido só até esse capítulo, né, que é o 11. Tinha parado no capítulo 12. Agora a próxima atualização vai ser do capítulo 12 até onde eu ler, né. Não sei até onde que eu vou, mas eu vou continuar lendo e atualizando vocês.
Bom, gente, eu terminei o Harry Potter e a Câmara Secreta. Vou falar pra vocês algumas passagens favoritas desses últimos capítulos que eu li. E não precisam se preocupar, porque se você não leu Harry Potter ainda e não sabe nada sobre Harry Potter, não vou dar spoiler. O que eu acho bem difícil, você não saber nada sobre Harry Potter, mas mesmo assim eu não vou dar spoiler do final, então podem ficar bem tranquilos. Então, tem um capítulo que o Harry, ele acha o diário de Tom Riddle no banheiro feminino, onde tem a Murta. Ele pega o diário, ele fica encucado com o diário. Ele não sabe quem é Tom Riddle, nem o Rony sabe, nem Hermione. E aí tem uma cena muito legal, que é quando eles estão indo ali pra uma aula. Tem um acidente no corredor, o Harry acaba caindo, ele acaba derrubando todas as coisas dele ali. E inclusive o diário. E aí o Draco pega o diário. O Harry fica muito sem paciência na hora. O Percy, né, que ele é o monitor, tá tentando colocar a ordem na situação. E o Harry tá falando pro Draco devolver, devolve, o Draco não devolve. O Harry perde a paciência, aí ele puxa a varinha e grita Expelliarmus. E aí ele consegue pegar o diário de volta com o Draco. E é só isso dessa cena, gente. É porque eu gosto de qualquer cena que envolva feitiço do Harry contra o Draco. Eu adoro. Já indo pro final, a Hermione, ela descobre, né, todo o mistério que tá acontecendo. Ela vai pra biblioteca bem rápido e ela não fala nada pro Harry e pro Rony. E aí lá na biblioteca ela é atacada, né? Ela fica petrificada. E só que ela já descobriu tudo. Gente, a Hermione é muito gênia, muito gênia. E aí sobra pro Harry e pro Rony descobrirem toda a trama que tá acontecendo. Quem que é o herdeiro de Sonserina, quem que tá fazendo os ataques. O Hagrid, ele é mandado pra Azkaban, porque eles têm na ficha que da última vez quem abriu a Câmara Secreta foi o Hagrid. Mesmo não sendo, mesmo ele sendo inocente, ele é levado. E o Dumbledore, ele é afastado da escola. O Lúcio Malfoy, ele acaba ameaçando ali o conselho que cuida da escola. Todo mundo assina pra afastar o Dumbledore da escola. Então o Dumbledore tem que sair. E logo quando ele sai, já acontece a pior coisa de todas, que uma aluna é levada pra Câmara Secreta. E aí o Harry e o Rony descobrem que quem foi levada pra Câmara Secreta foi a Gina, a irmã do Rony. E aí que eles ficam muito preocupados. Eles não querem que ela morra. Então, eles vão atrás. Eles começam a juntar várias partes, assim, da história e acabam descobrindo qual é o monstro que tá lá na Câmara Secreta, como que ele faz as vítimas. Na verdade, eles acabam descobrindo através da Hermione, né? Que a Hermione, ela descobre, ela arranca um papel lá do livro da biblioteca, onde fala um pouco mais sobre esse monstro. Ela acaba sendo petrificada com esse papel na mão. Lá na ala hospitalar, eles pegam o papel, leem, e aí eles descobrem que o monstro que tá lá na Câmara Secreta, alerta de spoiler, é um basilisco. Um basilisco é uma cobra gigantesca, e essa cobra, quem olha nos olhos dela fixamente, acaba morrendo instantaneamente. E assim eles descobrem que a Murta que geme, que fica no banheiro, acaba morrendo desse jeito, né, no ano dela. E eles também descobrem que quem olha o reflexo dos olhos do basilisco acaba sendo petrificado. Gente, pra mim, o segundo livro tem essa história inteira sobre esse monstro. É muito legal, eu amo de ler. É isso, eu não vou entregar mais nada do livro, porque se você já assistiu o filme, você tem uma boa base do que a história é, mas o livro, ele realmente é completinho, tem cada detalhe, e tem coisas que eles tiraram, né, obviamente, dos filmes. Então, se você quer ter uma experiência completa do Harry Potter, eu recomendo muito você ler. É uma leitura, assim, totalmente fácil, passa muito rápido, as cenas são muito divertidas de acompanhar, é muito legal de acompanhar o Harry descobrindo sobre esse mundo, a gente tá sempre pela visão dele. Tudo que o Harry descobre sobre esse mundo, a gente descobre ao mesmo tempo que ele. E no final o Harry fica muito chocado sobre quem é o herdeiro de Sonserina. Eu não vou falar, mas ele fica muito chocado. Uma coisa no final do livro que eu acho muito legal também é como ele fica preocupado sobre o Chapéu Seletor ter colocado ele na Grifinória e não na Sonserina só porque ele pediu. E o Dumbledore, ele dá uma explicação muito legal pro Harry, falando por que ele é da Grifinória e não um aluno da Sonserina. Por que ele realmente pertence à Grifinória e não a outra casa da escola. Esse livro foi muito divertido de reler, e eu tô ansiosa pra reler o terceiro. Apesar de o terceiro ele não ter sido uma das minhas melhores leituras da saga Harry Potter, eu lembro que eu não gostei muito do livro comparado ao filme, mas isso eu explico melhor no meu próximo vlog de Harry Potter. É isso, se você gostou, deixa um like pra mim, comenta outros livros diferentes que eu poderia estar lendo aqui no vlog com vocês, outras sagas que vocês gostam. Eu também nunca li
Jogos Vorazes, que é uma saga que o povo também ama demais. Eu gosto muito, já vi os filmes, mas eu nunca li e eu queria ler. Eu tenho os 3 livros que eu ganhei da minha cunhada há muito tempo atrás, muito tempo, mas eu nunca li. Então comentem outras sagas, outros livros, lançamentos, qualquer coisa que vocês querem que eu leia aqui no canal. E é isso, um beijo.